Se você sente que Deus tem mais preparado para você, mas sua mente sabota cada tentativa de prosperidade, existe um segredo bíblico esquecido que vai mudar tudo. A Bíblia não é apenas um livro de histórias e moral. É o manual mais poderoso de ativação mental já escrito. Bob Proctor descobriu que Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança", está revelando que você tem o mesmo poder criativo de Deus através da mente. Você foi feito para manifestar, criar, prosperar através do pensamento, mas seu subconsciente foi programado para o oposto. A neurociência confirma que você usa apenas 5% da sua capacidade mental consciente. Os outros 95% estão programados com paradigmas de escassez, dúvida e limitação. O que você vai descobrir agora é como a Bíblia ensina a ativar esses 95%, reprogramar sua frequência vibracional e manifestar a abundância que Deus já decretou sobre sua vida. Isso muda tudo. Você já parou para pensar: por que Deus criaria você à sua imagem e semelhança se não fosse para você ter poder criativo real? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não é poesia. É declaração científica sobre sua natureza mental divina. Quando Deus diz imagem e semelhança, Ele está falando sobre capacidade mental de manifestar realidade através do pensamento. Bob Proctor dedicou 60 anos de vida estudando esse princípio e descobriu algo revolucionário. Você não foi criado para ser escravo de circunstâncias. Você foi criado para ser co-criador consciente através da mente. No livro Você Nasceu Rico, Proctor revela que a maioria das pessoas vive programada com paradigmas de escassez herdados da família, da religião mal interpretada, da sociedade. Esses paradigmas formam sua frequência vibracional dominante. E aqui está o segredo que vai explodir sua mente. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra no seu subconsciente. A lei da vibração é a lei primária do universo, como Bob Proctor sempre ensinou. Tudo vibra, inclusive seus pensamentos, e a Bíblia está repleta desse princípio, só que ninguém te ensinou a decodificar. Você foi ensinado a orar passivamente, a esperar que Deus faça o trabalho todo. Mas a verdade é que Deus já fez a parte dele quando te criou com poder mental divino. Agora, a responsabilidade é sua de ativar esse poder através da reprogramação do subconsciente. A neurociência moderna confirma o que a Bíblia sempre ensinou. Sua mente pode ser renovada. Seus paradigmas podem ser quebrados, sua frequência vibracional pode ser elevada. Você não é vítima dos seus pensamentos, você é co-criador consciente que pode escolher em que frequência vibrar. Deixa eu te mostrar algo que vai transformar completamente sua compreensão sobre fé e prosperidade. Você acredita mesmo que Deus te criou poderoso ou te ensinaram a ser espiritualmente passivo? Essa pergunta é fundamental, porque define se você vai viver manifestando conscientemente ou esperando passivamente. Bob Proctor sempre dizia que a maioria das pessoas foi programada para acreditar que ambição é pecado, que desejar riqueza é egoísmo, que prosperidade material contradiz espiritualidade. Mas isso é paradigma limitante, não verdade bíblica. Quando Deus te criou à sua imagem, Ele te deu o mesmo atributo criativo que Ele tem. Deus pensa e manifesta. Você pensa e manifesta. A diferença é que Deus pensa consciente da sua natureza criativa, enquanto você foi programado para pensar inconsciente dos seus paradigmas limitantes. Imagine que Deus colocou um software de manifestação divina na sua mente, mas você está rodando programas de escassez herdados. O software está lá, funcionando perfeitamente. Mas os programas que você instalou através de anos de condicionamento mental estão criando resultados de pobreza, limitação, frustração. A boa notícia
Você pode desinstalar programas velhos e instalar novos. Isso não é metáfora, é ciência neural. Pesquisas em neuroplasticidade demonstram consistentemente que o cérebro pode formar novos padrões neurais em qualquer idade. Você não está preso aos paradigmas que herdou. Romanos capítulo 12, versículo 2 ordena: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus não está pedindo, está ordenando, porque Ele sabe que sem mente renovada, você vai viver abaixo do potencial divino que Ele colocou em você. Bob Proctor ensinou um exercício poderoso chamado Eu Sou a Imagem de Deus, que reprograma subconsciente com verdade bíblica. Funciona assim. Toda manhã, antes de qualquer outra atividade mental, você fica na frente do espelho, olha nos seus próprios olhos e declara em voz alta: eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho poder mental criativo divino. Minha mente manifesta a realidade. Eu vibro na frequência da abundância, porque essa é minha natureza original. Parece simples demais para funcionar. É exatamente por isso que funciona. A mente subconsciente não raciocina. Ela aceita o que você repete com emoção e convicção. Quando você declara essas verdades bíblicas, olhando nos seus próprios olhos, você está reprogramando 95% da sua capacidade mental que opera no subconsciente. Bob Proctor sempre enfatizava que resultados são manifestações externas de paradigmas internos. Se você quer mudar resultados, precisa mudar paradigmas. E paradigmas mudam através de repetição espaçada de nova programação mental. A Bíblia já ensinava isso há milênios. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, instrui: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Repetição constante. Programação mental através de repetição. Você não é vítima esperando bênção. Você é co-criador, ativando o poder mental através da fé. Essa compreensão muda tudo. Porque quando você entende que foi criado com capacidade mental divina, você para de viver na frequência de mendicância espiritual e começa a vibrar na frequência de filho de Deus, consciente do seu poder. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no momento em que você decide aplicar esse primeiro princípio bíblico de ativação mental. Agora vem a parte onde tudo começa a fazer sentido de um jeito que você nunca ouviu antes. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. A maioria das pessoas lê isso e pensa que é apenas conselho moral sobre pensamento positivo. Mas Bob Proctor revelou a verdade científica por trás desse versículo. Isso é a lei da vibração operando através da mente subconsciente. Quando a Bíblia fala coração, não está falando do órgão que bombeia sangue. Está falando da mente subconsciente, o centro vibracional, onde seus paradigmas dominantes operam 24 horas por dia. Você vibra na frequência dos pensamentos que dominam seu subconsciente. Se seu coração está programado com escassez, dúvida, medo, limitação, você vibra nessa frequência. E a lei da atração, que é consequência direta da lei da vibração, traz para você experiências que correspondem à sua frequência dominante. Não é punição divina, é lei universal funcionando perfeitamente. Como Bob Proctor sempre ensinou, a lei da vibração é a lei primária. Tudo no universo vibra em frequência específica. Seus pensamentos vibram, suas emoções vibram, suas palavras vibram, e o que você vibra de forma dominante e consistente, você atrai. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, explicou isso como pensamento formativo. Existe pensamento que apenas analisa a realidade e existe pensamento que forma a realidade. Pensamento formativo é quando você pensa com intenção, emoção e convicção sobre o que deseja manifestar. E aqui está o segredo. Esse pensamento formativo precisa vibrar no seu subconsciente, não apenas passar pela sua mente consciente.
A maioria das pessoas pensa em prosperidade durante alguns minutos por dia, mas vibra em escassez durante 23 horas e 50 minutos. E depois se pergunta por que a vida financeira não muda. O que está vibrando no seu coração subconsciente, agora mesmo, fé ou dúvida? Essa pergunta revela tudo. Porque você pode afirmar conscientemente que acredita em abundância. Mas se seu subconsciente vibra em escassez, seus resultados vão refletir a vibração subconsciente, não a afirmação consciente. Bob Proctor ensinava que paradigmas são programação mental que opera automaticamente, sem você perceber. Você herdou paradigmas sobre dinheiro dos seus pais, da sua educação religiosa, da cultura brasileira que romantiza pobreza e demoniza riqueza. Esses paradigmas formaram sua frequência vibracional padrão. E agora você vive na frequência que foi programada, não na frequência que Deus projetou para você. Imagine que seu coração é uma estação de rádio transmitindo frequência 24 horas por dia, e o universo responde na mesma sintonia. Se você está transmitindo na frequência de escassez, ponto 95, não adianta orar por abundância. Você vai continuar atraindo escassez porque é isso que você está vibrando. A lei não falha. Deus criou leis universais perfeitas. Cabe a você alinhar sua vibração com a frequência da abundância que Ele já decretou sobre você. Provérbios 23:7 não é sugestão, é revelação científica sobre como realidade é formada. Como você pensa, vibra no seu coração subconsciente. Assim você manifesta. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra no seu subconsciente. Essa compreensão é libertadora, porque te tira da posição de vítima das circunstâncias e te coloca como co-criador consciente da sua realidade. Bob Proctor criou uma técnica chamada Seminário Mental Diário que reprograma subconsciente com frequência de abundância. Funciona assim. Você separa 20 minutos toda manhã, antes de começar o dia, para programar mentalmente os resultados que deseja manifestar. Não é apenas visualizar passivamente, é sentir as emoções de já ter conquistado, vibrar na frequência do resultado desejado, gravar no subconsciente através de repetição com emoção. A neurociência moderna confirma que quando você visualiza com emoção intensa, seu cérebro não distingue entre experiência real e imaginada. Você começa a formar novos padrões neurais, alinhados com abundância. Estudos sobre neuroplasticidade indicam que repetição consistente de novo pensamento cria nova via neural. Com o tempo, essa via se torna o caminho automático do seu pensamento. Seu paradigma muda, sua frequência vibracional muda. Seus resultados mudam. Tudo começa com decisão consciente de reprogramar o que vibra no seu coração. A Bíblia já ensinava reprogramação mental através de meditação constante. Josué, capítulo 1, versículo 8, instrui: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Meditação bíblica não é esvaziar a mente, é encher a mente com verdade divina através de repetição constante. É o mesmo princípio que Bob Proctor ensinou como seminário mental diário. Você programa subconsciente com repetição de verdade. E a verdade fundamental é: você foi criado à imagem de Deus com poder mental criativo. Como você pensa em seu coração, assim você é. Mude o que vibra no coração. Mude quem você é. Mude quem você é. Mude o que você manifesta. O próximo princípio bíblico é ainda mais poderoso e vai mostrar exatamente como Jesus ativava manifestações instantâneas. Marcos capítulo 11, versículo 24, é um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia inteira. Jesus diz: Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A maioria das pessoas interpreta isso como: ore pedindo e acredite que vai receber no futuro. Mas olha bem o que Jesus está dizendo. Crede que o recebereis. Não receberão no futuro, recebereis.
presente, agora. Você crê que já recebeu. Bob Proctor passou 60 anos ensinando esse princípio através da lei da vibração. Fé genuína não é esperança futura, é vibração presente. Quando você vibra na frequência de quem já tem o que deseja, você ativa a lei da atração para manifestar na realidade física. A diferença entre esperança e fé é tempo vibracional. Esperança vibra no futuro. Eu espero que aconteça algum dia. Fé vibra no presente. Eu já recebi, agora estou apenas esperando a manifestação física acompanhar minha realidade vibracional. Essa distinção muda tudo. Porque quando você vibra em esperança futura, você está afirmando para a mente subconsciente que ainda não tem. E a mente subconsciente, operando através da lei da vibração, manifesta mais ainda não ter. Mas quando você vibra em fé presente, você está programando o subconsciente com eu já tenho. E a mente subconsciente começa a reorganizar percepção, comportamento, oportunidades para alinhar realidade física com realidade vibracional. Neville Goddard, outro grande mestre da manifestação consciente, ensinava sobre viver no fim desejado. Não é fingir que tem o que não tem. É vibrar na frequência de quem já conquistou enquanto age na direção da manifestação física. Você está vibrando na frequência de espero que aconteça ou já recebi? Essa pergunta expõe a diferença entre religiosidade vazia e fé ativadora. Religiosidade vazia, ora pedindo e continua vibrando em escassez. Fé ativadora declara recebimento presente e vibra em abundância enquanto age com certeza. Bob Proctor ensinava no programa Paradigm Shift que visualização criativa não é apenas ver imagens mentais bonitas. É criar experiência sensorial completa do resultado desejado como se já fosse real agora. Você vê, sente, ouve, cheira, saboreia a realidade desejada na sua mente. Você ativa emoções de gratidão, alegria, realização que você teria se já tivesse conquistado. Porque emoção é linguagem do subconsciente. Quando você sente emoção intensa de gratidão por algo que ainda não manifestou fisicamente, você está vibrando na frequência de quem já tem. E a lei da vibração responde à sua frequência dominante, não às suas circunstâncias atuais. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define fé perfeitamente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza, não esperança vaga. Certeza. Como você tem certeza de algo que ainda não vê fisicamente? Você vibra na frequência daquela realidade até que vibração se torne tão dominante que manifestação física seja inevitável. Jesus não orava suplicando para o Pai enviar milagres. Jesus agradecia antes da manifestação porque ele vibrava na certeza absoluta de que pedido já estava concedido. Quando ele ressuscitou Lázaro, João, capítulo 11, versículo 41, registra: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Tempo passado. Gratidão antes da manifestação. Isso é vibração de fé presente, não esperança futura. Fé genuína é como sintonizar seu rádio mental na estação da abundância agora, não amanhã. Você não espera receber a transmissão no futuro, você sintoniza a frequência agora e recebe imediatamente. Bob Proctor criou um exercício poderoso chamado gratidão antecipada, que reprograma subconsciente com vibração de quem já recebeu. Funciona assim. Toda noite, antes de dormir, você escreve lista de gratidão por tudo que deseja manifestar como se já tivesse recebido. Eu sou grato por ter pago todas as dívidas. Eu agradeço pela casa própria que conquistei. Gratidão pela saúde perfeita que desfruto. Você não está mentindo, você está vibrando na frequência da realidade desejada. E quando você faz isso consistentemente, algo poderoso acontece no seu cérebro. O sistema reticular ativador, que funciona como filtro de percepção, começa a buscar evidências na realidade física que confirmem sua gratidão. Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá,
mas sua vibração de escassez não permitia ver. Você começa a agir de forma diferente porque está vibrando diferente, e ações diferentes geram resultados diferentes. A neurociência confirma que gratidão ativa áreas do cérebro associadas com bem-estar, motivação e resolução criativa de problemas. Quando você vibra em gratidão antecipada, você não está apenas se sentindo bem. Você está reprogramando biologia cerebral para operar na frequência de abundância. Quando você vibra na certeza de que já tem, o universo reorganiza circunstâncias para materializar. Não é mágica, é lei. Lei da vibração funcionando através de mente programada com fé presente, não esperança futura. Espera só até você entender o que Filipenses 4:8 revela sobre controlar sua frequência mental minuto a minuto. A maioria das pessoas conhece esse versículo, mas nunca aplicou como técnica de reprogramação mental. Paulo escreve: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso não é conselho moral sobre ser pessoa boazinha. Isso é instrução técnica de controle mental ativo para manter frequência vibracional elevada. Bob Proctor sempre ensinou que pensamento disciplinado é fundamento de vida próspera. Você não pode permitir que qualquer pensamento aleatório entre na sua mente e vibre no seu subconsciente. Você precisa ser guardião consciente do seu jardim mental. Filipenses 4:8. É Deus te ensinando exatamente quais sementes plantar. Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtuoso, louvável. Por quê? Porque pensamentos vibram em frequências específicas. Pensamentos de gratidão vibram alto. Pensamentos de amor vibram alto. Pensamentos de verdade vibram alto. Pensamentos de medo vibram baixo. Pensamentos de raiva vibram baixo. Pensamentos de ressentimento vibram baixo. E você atrai experiências que correspondem à sua frequência vibracional dominante. Se você passa o dia todo pensando em problemas, reclamando de dificuldades, revivendo mágoas, você está vibrando baixo. E a lei da vibração vai trazer mais experiências que correspondem a essa frequência baixa. Mas quando você disciplina sua mente para pensar apenas no que é virtuoso, amável, de boa fama, você eleva sua frequência vibracional. E experiências de frequência alta começam a se manifestar na sua vida. Você está permitindo que pensamentos aleatórios controlem sua vibração ou está dirigindo sua mente intencionalmente? Essa pergunta separa quem vive reagindo de quem vive criando. A maioria das pessoas é refém dos pensamentos que aparecem. Pensamento negativo surge, pessoa aceita, vibração cai, circunstâncias pioram. Mas quem entende Filipenses 4:8 como técnica de controle mental, age diferente. Pensamento negativo surge, pessoa identifica, rejeita conscientemente, substitui por pensamento alinhado com virtude, amor, verdade. Isso não é fingimento, é disciplina mental. Bob Proctor ensinava que você pode pensar apenas um pensamento de cada vez. Então, quando o pensamento de escassez aparece, você escolhe pensamento de abundância. Quando o pensamento de medo aparece, você escolhe pensamento de fé. Quando o pensamento de limitação aparece, você escolhe pensamento de possibilidade infinita. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, chamava isso de pensamento acurado. É autodisciplina aplicada ao pensamento. Você não aceita pensamento só porque ele apareceu. Você filtra através de critério consciente. Esse pensamento eleva minha vibração ou diminui? Esse pensamento me aproxima dos resultados desejados ou me afasta? Esse pensamento é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável? Se não, você substitui imediatamente. A neurociência revela que sistema reticular ativador filtra realidade baseado em foco mental dominante.
Se você foca consistentemente em problemas, seu RAS vai buscar e destacar mais problemas. Se você foca consistentemente em possibilidades, seu RAS vai buscar e destacar oportunidades. Filipenses 4:8 é instrução divina de configurar seu RAS para buscar verdade, honestidade, justiça, pureza, amor, virtude. Quando você faz isso, você não está ignorando problemas reais. Você está elevando sua frequência vibracional para o nível onde soluções aparecem. Sua mente é como um jardim. Filipenses 4:8. É Deus te ensinando o que plantar para colher abundância. Se você planta sementes de pensamento negativo, pessimista, limitante, você colhe frutos de escassez, frustração, estagnação. Se você planta sementes de pensamento virtuoso, amável, verdadeiro, você colhe frutos de prosperidade, paz, realização. Não acontece da noite para o dia, mas acontece inevitavelmente porque lei da vibração nunca falha. Cada pensamento é uma semente vibracional e Deus está te mostrando exatamente quais cultivar. Bob Proctor criou técnica chamada guardião do pensamento, que aplica Filipenses 4:8 praticamente. Durante o dia inteiro, você monitora seus pensamentos como guarda vigiando o portão. Pensamento entra, você pergunta: isso é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável? Se sim, você permite e amplifica com emoção. Se não, você rejeita imediatamente e substitui por pensamento que passa no teste de Filipenses 4:8. Nas primeiras semanas, você vai ficar exausto porque vai perceber quantos pensamentos negativos tentam entrar a todo momento. Mas com prática, isso se torna automático. Você forma novo paradigma mental, novo padrão neural, nova frequência vibracional dominante. E quando sua frequência muda, seus resultados mudam proporcionalmente. Pesquisas sobre formação de hábitos indicam que leva cerca de 66 dias para criar novo padrão automático de comportamento. Pensamento é comportamento mental. Então, se você aplicar guardião do pensamento consistentemente por 66 dias, você reprograma subconsciente com frequência elevada. Seus 95% de capacidade mental que operam no automático começam a operar na frequência de Filipenses 4:8. Você não precisa mais vigiar conscientemente cada pensamento, porque seu subconsciente foi treinado para pensar automaticamente em verdade, honestidade, pureza, amor, virtude. Essa é renovação da mente em ação prática. O que vem agora vai chocar você. Romanos 12:2 revela o processo exato de transformação mental que poucos aplicam. Paulo escreve: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esse versículo é ordem direta de Deus para você quebrar paradigmas limitantes e reprogramar subconsciente. Não é sugestão, é ordem. Porque Deus sabe que sem mente renovada, você vai viver conformado com escassez, mediocridade, limitação deste mundo. A palavra conformar no grego original significa moldar-se ao padrão externo. Quando você se conforma com este mundo, você aceita os paradigmas de escassez que a sociedade programa em você. Você acredita que riqueza é para poucos, que sucesso exige sorte, que prosperidade contradiz espiritualidade, que você não merece abundância. Esses são paradigmas do mundo, não verdades de Deus. Mas a ordem é clara: não se conforme, transforme-se. E a ferramenta de transformação é renovação da mente. Bob Proctor dedicou vida inteira ensinando sobre Paradigm Shift, mudança de paradigma. Ele descobriu que paradigmas são como software mental que roda no subconsciente, controlando 95% dos seus resultados. Você pode ter metas conscientes de prosperidade, mas se seu paradigma subconsciente vibra em escassez, você vai sabotar cada tentativa de sucesso. A boa notícia: paradigmas podem ser mudados.
Em quanto tempo? Bob Proctor ensinava que mudança profunda de paradigma leva cerca de 90 dias de reprogramação mental consistente. Não é da noite para o dia, mas também não é impossível nem leva a vida inteira. Você está vivendo com a mente que herdou ou está renovando ativamente sua programação mental? Essa pergunta determina se você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus ou continuar vivendo conformado com resultados medianos. A maioria das pessoas nunca renova a mente. Ela aceita os paradigmas que foram instalados na infância e vive no piloto automático para o resto da vida. Mas você não precisa ser maioria. Romanos 12:2 é convite divino para a transformação através de renovação mental ativa. Bob Proctor sempre enfatizava que renovação da mente não acontece lendo livro motivacional uma vez ou assistindo vídeo inspirador. Renovação exige repetição espaçada de nova programação até que se torne paradigma dominante. Earl Nightingale, mentor de Bob Proctor, ensinou o princípio: nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Mas ele não estava falando de pensamento casual que passa pela mente consciente. Ele estava falando de pensamento que se torna programação subconsciente através de repetição consistente. Você quer renovar sua mente com abundância? Você precisa programar subconsciente com verdades de abundância todos os dias, múltiplas vezes por dia, por no mínimo 90 dias. Isso parece muito? Compara com quantos anos você passou programando subconsciente com escassez sem nem perceber. 90 dias de reprogramação consciente é investimento pequeno para transformação completa de paradigma mental. Imagine renovar a mente como trocar o sistema operacional do seu computador mental. Mesma máquina, mesma capacidade de processamento. Mas resultados completamente diferentes porque software mudou. Seu cérebro é a máquina. Paradigmas são o software. Romanos 12:2 é instrução de Deus para você atualizar o software mental. A neurociência sobre repetição e formação de hábitos confirma o que a Bíblia sempre ensinou. Quando você repete novo pensamento consistentemente, você cria nova via neural. Com repetição contínua, essa via se fortalece e se torna caminho preferencial do pensamento. Eventualmente, o novo pensamento se torna automático. Isso é paradigma renovado. Deus não vai renovar sua mente por você. Ele te deu o poder e a responsabilidade de fazer isso. Romanos 12:2 é empoderamento, não dependência. Você transforma-se pela renovação da sua mente. Você é agente ativo, não receptor passivo. Bob Proctor ensinava exercício poderoso chamado afirmações "Eu sou no espelho que renova a mente rapidamente". Toda manhã, primeira coisa ao acordar, você fica na frente do espelho, olha nos seus olhos e declara afirmações de identidade baseadas em verdade bíblica. Eu sou próspero porque fui criado à imagem de Deus. Eu sou abundante porque essa é minha natureza divina. Eu sou bem-sucedido porque Deus já decretou bom êxito sobre mim. Eu sou saudável porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Você não está mentindo. Você está reprogramando subconsciente com verdade que seus paradigmas velhos rejeitavam. Quando você olha nos seus próprios olhos e declara a identidade verdadeira com emoção e convicção, você grava no subconsciente. Faz isso por 90 dias consecutivos e você vai testemunhar transformação completa de mente, vibração, resultados. A velha mente programada com escassez vai sendo substituída por nova mente programada com abundância. E quando sua mente muda, sua vida muda proporcionalmente. Porque como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Mude o que pensa no coração subconsciente. Mude quem você é. Mude quem você é. Mude o que você manifesta. Essa é transformação pela renovação da mente que Romanos 12:2 ordena. Quase ninguém consegue aplicar o próximo princípio porque exige fé radical, mas é onde acontece a manifestação real. Mateus, capítulo 17, versículo 20, registra Jesus dizendo:
Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A maioria interpreta isso como: preciso ter fé gigante para mover montanhas. Mas Jesus está dizendo exatamente o oposto. Fé do tamanho de grão de mostarda, o menor grão conhecido na época. Jesus não está falando sobre quantidade de fé, está falando sobre qualidade de fé, pureza de vibração. Bob Proctor sempre ensinou que intensidade vibracional importa mais que quantidade de pensamento. Você pode passar dia inteiro pensando vagamente em prosperidade, mas se esses pensamentos são contaminados com dúvida, medo, preocupação, a vibração é impura. Resultado? Nada se move. Mas você pode ter um momento de fé absolutamente pura, mesmo que pequena como grão de mostarda, onde vibração é totalmente concentrada sem contaminação de dúvida, e montanhas se movem. Por quê? Porque lei da vibração responde à pureza e intensidade da frequência, não à quantidade de tempo que você pensa sobre algo. Quando Jesus falava com autoridade, Lázaro vem para fora, não tinha sombra de dúvida na vibração. Fé pura, concentrada, intensa. E morto, ressuscitou. Quando Jesus tocava doente e declarava cura, não tinha mistura de talvez funcione na vibração. Fé absoluta, pura como grão de mostarda. E cura se manifestava instantaneamente. Esse é poder mental ativado através de vibração concentrada. Você está espalhando energia mental em 1000 direções ou concentrando vibração pura em um foco? Essa pergunta expõe o problema da maioria. A mente consciente salta de pensamento em pensamento, de preocupação em preocupação, de desejo em desejo. Não há concentração, não há pureza vibracional. É como tentar cortar aço com luz difusa versus laser. Mesma luz, mas concentrada em foco específico, se torna poderosa o suficiente para cortar metal. Bob Proctor ensinava que você precisa focar energia mental em objetivo específico, com intensidade total, até que vibração seja tão pura e concentrada que manifestação seja inevitável. Não é pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. É concentrar frequência mental em um resultado desejado, com fé absoluta, sem contaminação de dúvida. Albert Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Por quê? Porque imaginação concentrada com emoção intensa cria vibração pura que atrai manifestação. Conhecimento sozinho não cria nada, mas imaginação focada com fé do tamanho de grão de mostarda move montanhas reais. Fé do tamanho de grão de mostarda é como laser, pequena, mas tão concentrada que atravessa montanhas. Você não precisa de fé gigante distribuída em 1000 direções. Você precisa de fé pequena, mas absolutamente pura, totalmente concentrada, completamente sem dúvida, mesmo que seja só por 5 minutos por dia. Esses 5 minutos de vibração pura valem mais que 23 horas de pensamento difuso e contaminado. A neurociência sobre estados teta e visualização confirma esse princípio. Quando você entra em estado de relaxamento profundo, seu cérebro opera em ondas teta. Nesse estado, a barreira entre consciente e subconsciente fica mais permeável. Visualização feita em estado teta grava no subconsciente com intensidade muito maior que visualização feita em estado beta, mente consciente ativa. Bob Proctor ensinava técnica de visualização de 5 minutos em estado teta, que aplica Mateus 17:20 praticamente. Toda manhã, logo ao acordar, antes de sair da cama, seu cérebro ainda está em teta. Você aproveita esses minutos para visualizar com intensidade total o resultado que deseja manifestar. Não é apenas ver imagem mental, é criar experiência sensorial completa. Você vê detalhes, sente emoções, ouve sons, até cheira e saboreia a realidade desejada. E o mais importante,
Você faz isso com fé absoluta, sem permitir um fragmento de dúvida contaminar a vibração. 5 minutos de visualização concentrada em estado teta com fé pura, como grão de mostarda, gravam no subconsciente programa poderoso de manifestação. E ao longo do dia, mesmo que sua mente consciente esteja ocupada com tarefas cotidianas, seu subconsciente está vibrando na frequência daquela realidade visualizada. Está atraindo circunstâncias, pessoas, oportunidades que correspondem à vibração. Você não precisa de fé gigante distribuída em 1000 pensamentos. Você precisa de vibração pura, sem contaminação de dúvida, mesmo que pequena, mesmo que breve. Fé do tamanho de grão de mostarda é suficiente para mover qualquer montanha quando é absolutamente pura em frequência. Prepare-se porque este último princípio bíblico une tudo e vai mostrar como ativar seu poder mental completamente. Malaquias capítulo 3, versículo 10, é um dos versículos mais conhecidos sobre prosperidade, mas também um dos mais mal compreendidos. Deus desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A maioria das igrejas ensina isso como obrigação religiosa. Dá 10% para o pastor e Deus vai te abençoar. Mas o princípio profundo aqui não é sobre religião, é sobre vibração. Quando você dá antes de ter abundância física, você está vibrando na frequência de quem já tem abundância. Você está declarando para o subconsciente: eu sou próspero o suficiente para dar. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que mentalidade de escassez retém, mentalidade de abundância circula. Quando você retém dinheiro por medo de não ter suficiente, você vibra em escassez. E a lei da vibração traz mais experiências de escassez. Mas quando você circula dinheiro com generosidade, confiança, alegria, você vibra em abundância. E a lei da vibração responde trazendo mais abundância para circular. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, explicou a lei da circulação. Riqueza estagnada apodrece, riqueza circulando multiplica. Não é apenas princípio espiritual, é lei econômica e vibracional. Quando Deus ordena trazer dízimos e depois fazer prova dele, não é teste de obediência cega. É convite para você experimentar a lei da circulação funcionando na sua vida. Você circula recursos com fé, eleva sua vibração para a frequência de abundância e testemunha janelas do céu se abrindo com bênção proporcional à sua nova frequência. Não é barganha com Deus, é alinhamento com a lei universal que Deus criou. Bob Proctor sempre enfatizava que você não pode prosperar com mentalidade de acumulação egoísta. Prosperidade real vem através de servir, contribuir, circular valor. Quando você dá sem apego, você vibra na certeza de que mais está vindo. Quando você retém por medo, você vibra na crença de que não há suficiente. E cada vibração atrai experiências correspondentes. Lucas, capítulo 6, versículo 38, confirma: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Isso é lei da circulação em ação. A medida que você dá é a medida vibracional que você estabelece. Se você dá com medo, recebe com medo. Se você dá com abundância, recebe com abundância. Não é mágica, é lei. Lei da vibração, respondendo à frequência que você emite através das suas ações. Você está vibrando na frequência de quem retém por medo ou de quem circula com confiança? Essa pergunta revela seu paradigma financeiro real. Bob Proctor ensinava sobre múltiplas fontes de renda, não apenas como estratégia econômica, mas como mentalidade vibracional. Quando você entende que riqueza é frequência que circula infinitamente,
não recurso limitado que precisa ser guardado, você abre múltiplos canais de recebimento. Você dá para a igreja, para a caridade, para a causa que ressoa com você. Não por obrigação, mas porque você vibra na certeza de abundância infinita circulando através de você. E quando você vibra assim, a lei da vibração atrai múltiplas oportunidades de renda. Você não depende de uma fonte só. Você se torna canal de circulação de riqueza em múltiplas direções. Imagine riqueza como água. Se você tenta represar água por medo de não ter mais, ela fica estagnada e eventualmente apodrece. Mas se você permite que a água circule livremente, ela se renova constantemente, traz vida, multiplica. Quando você circula recursos com fé, confiança, generosidade, você vibra na frequência da abundância infinita. Deus não está testando sua obediência com dízimo, está te ensinando a vibrar na frequência da abundância infinita. Malaquias 3:10 é técnica de reprogramação vibracional. Você circula antes de ter, você vibra como quem já tem, você atrai manifestação proporcional à vibração. Bob Proctor criou o exercício chamado Circulação Consciente Semanal, que aplica Malaquias 3:10 sem religiosidade vazia. Toda semana, você separa porcentagem específica da sua renda para circular conscientemente. Não importa se é 10%, 5%, 1%, o que importa é ato consciente de circular com vibração de abundância. Você escolhe causa, instituição, pessoa que ressoa com você e doa com alegria genuína. Enquanto doa, você sente gratidão pela abundância que permite você dar. Você vibra na certeza de que mais está chegando porque você é canal de circulação, não reservatório de acumulação. Isso reprograma subconsciente com paradigma de abundância. A neurociência confirma que atos de generosidade ativam centros de recompensa no cérebro, liberando dopamina e oxitocina. Quando você dá conscientemente, você literalmente reprograma a química cerebral para vibração de bem-estar e abundância. Mas o mais poderoso é reprogramação vibracional. Cada vez que você circula recursos com alegria, você fortalece paradigma de abundância no subconsciente. Com tempo e repetição, esse paradigma se torna dominante. Você para de vibrar em escassez e começa a vibrar em abundância como frequência natural. E quando vibração muda, resultados financeiros mudam proporcionalmente. Você atrai oportunidades que pessoa vibrando em escassez nunca perceberia. Você age com confiança que pessoa vibrando em medo nunca teria. Você cria múltiplas fontes de renda porque vibra na certeza de abundância infinita circulando através de você. Não é sobre dar dinheiro para receber mais dinheiro. É sobre elevar vibração através de circulação consciente e permitir que lei da vibração traga manifestações proporcionais à nova frequência. Agora você tem os 7 segredos bíblicos que ativam seu poder mental. Vamos consolidar essa transformação. Você começou essa jornada, talvez, sentindo que Deus tinha mais preparado para você, mas sua mente sabotava cada tentativa de prosperidade. Agora você entende que sabotagem não era falta de fé, era paradigma subconsciente vibrando em frequência errada. A Bíblia nunca ensinou passividade espiritual. Desde Gênesis até Malaquias, desde os ensinamentos de Jesus até as cartas de Paulo, a Escritura inteira revela segredos de ativação mental que a maioria das igrejas esqueceu de ensinar. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus com poder mental criativo divino. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não é poesia, é declaração científica sobre sua natureza. Como o homem pensa em seu coração subconsciente, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7, é lei da vibração operando através da mente. Tudo que você pede orando, creia que já recebeu e terá. Marcos capítulo 11, versículo 24, é fé como vibração presente, não esperança futura. Tudo que é virtuoso, amável, de boa fama,
Nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8, é controle mental ativo para manter frequência elevada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, é ordem divina de reprogramação mental. Fé do tamanho de grão de mostarda move montanhas. Mateus capítulo 17, versículo 20, é vibração pura e concentrada, manifestando impossíveis. Trazei dízimos e fazei prova de mim. Malaquias capítulo 3, versículo 10, é circulação ativando vibração de abundância. Bob Proctor dedicou 60 anos traduzindo esses princípios bíblicos em linguagem da lei da vibração. Ele provou que Bíblia e ciência não se contradizem, se complementam. Neuroplasticidade confirma Romanos 12, 2. Sistema reticular ativador confirma Filipenses 4, 8. Estados teta confirmam Mateus 17, 20. Química cerebral confirma Malaquias 3, 10. A ciência moderna está descobrindo o que a Bíblia sempre ensinou. Sua mente pode ser renovada, seus paradigmas podem ser quebrados, sua frequência vibracional pode ser elevada, sua realidade pode ser transformada através de reprogramação consciente do subconsciente. Você não é vítima de circunstâncias, você é co-criador consciente que pode escolher em que frequência vibrar. Deus já fez a parte dele quando te criou com capacidade mental divina. Agora, a responsabilidade é sua de ativar esse poder através de aplicação prática dos 7 segredos bíblicos revelados. Não adianta apenas conhecer princípios. Conhecimento sem aplicação é ilusão de progresso. Tiago, capítulo 1, versículo 22 adverte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você assistiu até aqui, você conhece os segredos. Agora vem a parte que separa quem transforma de quem apenas consome informação. Aplicação diária consistente. Escolha um dos 7 segredos revelados e aplique durante os próximos 90 dias. Só um. Não tente aplicar todos ao mesmo tempo, porque você vai se sobrecarregar e desistir. Escolha o que mais ressoou com você. Talvez seja afirmações. Eu sou no espelho todo dia ao acordar. Talvez seja seminário mental diário de 20 minutos. Talvez seja guardião do pensamento monitorando cada pensamento. Talvez seja visualização de 5 minutos em estado teta. Talvez seja gratidão antecipada toda noite antes de dormir. Talvez seja circulação consciente semanal. Escolhe um. Compromete com 90 dias de aplicação consistente. Bob Proctor sempre dizia que 90 dias de reprogramação mental consciente muda paradigma completamente. Você não vai acordar amanhã milionário, mas você vai acordar vibrando diferente. E quando vibração muda consistentemente por 90 dias, resultados mudam inevitavelmente. Sua biologia cerebral muda através de neuroplasticidade. Suas vias neurais mudam através de repetição. Seu paradigma subconsciente muda através de nova programação. Sua frequência vibracional muda através de disciplina mental. E quando tudo isso muda, sua realidade externa reorganiza para corresponder à realidade interna. Não é mágica instantânea, é lei funcionando perfeitamente através de aplicação consistente. Você tem acesso aos mesmos princípios que Jesus usou para manifestar milagres, que Paulo usou para transformar mundo conhecido, que Bob Proctor ensinou para milhões de pessoas. A diferença entre você e eles não é capacidade mental, é aplicação prática dos princípios. Eles aplicaram, você vai aplicar. Compartilha este vídeo com alguém que precisa entender que a Bíblia não ensina passividade, ensina ativação mental poderosa. Quantas pessoas você conhece que oram, acreditam, mas continuam vibrando em escassez porque ninguém ensinou os segredos de reprogramação mental que Deus sempre revelou? Você acabou de receber informação que pode transformar gerações. Não guarda só para você, circula.
Porque quando você circula conhecimento com generosidade, você vibra na frequência de abundância. E a lei da vibração responde, trazendo mais abundância para você circular. Qual desses 7 segredos bíblicos você vai aplicar primeiro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber qual princípio ressoou mais profundamente com você. Porque quando você declara publicamente compromisso de aplicação, você aumenta a probabilidade de seguir através. Neurociência sobre responsabilidade social confirma que compromissos públicos têm taxa de cumprimento muito maior que promessas privadas. Então declara agora, qual dos 7 segredos você vai aplicar nos próximos 90 dias? Deixa nos comentários e vamos criar onda de transformação coletiva. Vamos manifestar juntos a abundância que Deus sempre decretou sobre nossas vidas através de ativação mental consciente. Seu poder mental está esperando ser ativado. A Bíblia revelou os segredos. Bob Proctor traduziu em linguagem prática. Neurociência confirmou a eficácia. Agora só falta você aplicar. Não deixa essa informação morrer em conhecimento passivo. Transforma em aplicação ativa. Porque você não foi criado para viver conformado com este mundo de escassez. Você foi criado para se transformar pela renovação da mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, manifestada através do seu poder mental ativado. Isso muda tudo. A transformação começa agora.